Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14. Onde está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Amém? Aqui nós temos muito forte uma expressão do coração de Jesus chamada promessa. Eu voltarei, eu vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando nós pensamos sobre isso, pensamos promessas de Deus. As promessas de Deus tanto podem ser condicionais, como podem ser absolutas. Uma promessa condicional, como o nome está dizendo, depende do que nós vamos fazer. Deus diz, eu vou fazer se você fizer a sua parte. Por exemplo, se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Se separares o precioso do vil, serás minha boca. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. Então aqui, se o povo fizer a parte dele, pode contar que Deus vai fazer sua parte. Mas existem promessas absolutas de Deus. Deus vai fazer, mesmo que você não faça. Porque Deus prometeu. E aqui nós vemos promessa absoluta. Noé, você vai fazer esta arca, este navio, porque eu vou trazer dilúvio. Como é que se constrói um navio no deserto? Quantas pessoas devem ter passado por Noé para dizer, Noé, você é doido? Se constrói um navio no deserto, como você vai levar esse navio para o mar? Não sei, Deus mandou. E quando chegou a hora, Deus levou o mar até Noé, porque Deus disse para fazer. E assim nós vemos que todas as coisas que Deus diz que vai fazer, eu farei, pode descansar. Ou então, pode ficar quietinho, porque Deus vai fazer. E aqui nós temos uma promessa absoluta. Mas eu queria rapidinho dar um exemplo de uma promessa absoluta de Deus. Lá no início do Evangelho de Lucas, tem um homem na igreja, no templo, chamado Simeão. E Deus prometeu, pelo Espírito a Simeão, que ele não passaria pela morte, sem que antes ele visse o Salvador. E você pode imaginar, ele sabia que não ia morrer antes que seus olhos contemplassem Jesus, o Cristo. Seguramente, ele contou isso para o povo. Você pode imaginar, dentro do templo, o povo de Deus, é o povo de Deus, é assim, brasileiro. E aí, Simeão, como é, rapaz? Cuidado, para você não ver o Salvador, senão você morre. Você pode imaginar o povo de Deus, e assim foram passando os anos,
E o pobre do Simeão, quando via o povo do templo, dizia, ai, já vem. E aí, Simeão, já viu? Não, né? Porque senão você morre. E Simeão foi ficando velho. Os anos foram chegando, porque chegam. Se não morrer jovem, vai ficar velho. Você viu aí. E Simeão já velho. E aí, Simeão? Nada. Eu creio que chegou o momento lá no templo em que o pessoal dizia, gente, vou sair daqui, lá vem Simeão com aquela conversa de novo. Aí, Simeão já velho, um dia sentiu um fortalecimento, colocou o quipá, a capa, pegou o cajado dele e foi para o templo. Subiu aqueles 15 degraus e quando chegou lá em cima, ele se encostou no melhor lugar para ficar, para descansar. Porque o corpo idoso pesa. E ficou lá. Ninguém dava atenção. Mais um velho. Tudo normal no templo, os sacerdotes fazendo o seu trabalho. Casais jovens trazendo seus filhinhos para serem circuncidados, apresentados. Tudo normal. De uma hora para outra, Simeão sentiu um calor. Sabe quando alguém conta um segredo no seu ouvido? Assim. E ele se levantou. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus e que tinha os ouvidos prontos. E ele olhou para a porta. Vinha entrando um casal jovem com um bebezinho de 8 dias. Mas aquilo era uma coisa normal. Só casal jovem tem filho de 8 dias. E era a hora que todos entravam. Quando Simeão olhou aquele casal, ele levantou, como se tivesse 20 anos, e começou a adorar. E naquele momento só se ouvia a voz daquele velho na igreja, desculpem, no templo. E ele foi para Maria. Eu gosto dessa mulher. Os católicos fizeram uma devassa com a figura de Maria. Dói o coração, mas nós também a desprezamos. Desprezamos a Maria. Maria era uma mulher especial, gente. Deus não ia botar o filho dele no ventre de uma doida. Olha aquela mulher. Você, mulher que está me ouvindo, você vai entregar seu primeiro filhinho, queridinho de 8 dias, nas mãos de um velho que você nunca viu. Pois quando ele se aproximou de Maria, falando daquele jeito, Maria entregou o menino. Que mulher é essa? E ele, agora o Senhor, podes levar em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Ele anunciou que aquele menino era o Salvador. E ele sabia, a partir deste momento, eu posso morrer, porque a promessa absoluta de Deus se cumpriu ali. Então ele diz, podes levar o teu servo, segundo a tua palavra, porque a tua promessa se cumpriu. Ele devolveu o menino para Maria, segredou uma profecia nos ouvidos dela, também uma espada transpassará o teu coração, falando do modo como ela ia ver o filho dela morrer. Entregou o menino, pegou o cajado,
botou a capa, desceu. Nunca mais se ouviu falar em Simeão. Promessa absoluta de Deus. Ela se cumpre, não precisou Simeão fazer nada. Aqui, esse capítulo 14 de João, Jesus se superou. Eu gosto desse capítulo, eu sei ele de cor, eu penso muito nele, eu tenho pregado muito sobre o que está escrito aqui. Ele diz, eu voltarei. Na casa de meu pai há muitas moradas. Todo aquele povo que ouviu Jesus dizer isso aqui era judeu. E todo aquele povo sabia que Jesus estava falando de casamento. Quando ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, ele se refere ao fato de que quando Deus introduziu o povo na terra, cada tribo recebeu seu quinhão. A terra prometida a Israel não é só aquele pedacinho lá, não. Todo o Iraque, todo o Líbano, metade da Síria, 3/4 da Jordânia e toda a Palestina é a terra prometida a Israel. E será assim porque Deus não se confunde. Então, quando eles entram, eles não expulsaram os inimigos. Então foram ficando, se dependesse dos palestinos, eles já estavam fora até dali. Mas tudo bem. Cada tribo recebia sua parte, digamos, um estado. E cada pai de família, chefe da tribo, ia dividir aquele estado em tantas cidades quanto fossem seus filhos. E assim cada filho ia dividindo, separando espaço para cada filho e assim por diante. Então, quando Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, significa muito espaço. E eu irei para preparar o vosso espaço. Jesus, e quando eu estiver preparado, voltarei e vos levarei. O casamento, Jesus está falando de casamento, porque o casamento judaico naquela época era feito em 2 etapas. A primeira etapa era o momento quando o noivo vinha na casa da noiva e pagava um dote ao pai da noiva e assinava um documento de compromisso de casamento. E esse documento se chamava Ketubá. E a moça também assinava. Uma vez assinado o Ketubá, pagou o dote, estava tudo resolvido. Um dia eu estava falando sobre isso com os judeus brasileiros. E estava lá aquela moçaiada. E eles estavam encantados que eu conhecia tanto da cultura judaica e que eu sabia tanto sobre os profetas. Eu disse, porque eu sou crente. Crente sabe dessas coisas. E se vocês não se apressarem, sei mais do que vocês. Por acaso vocês aqui já assinaram Ketubá? Até isso a senhora sabe. Eu disse, qual é o problema? Na minha idade a gente sabe de muita coisa. Mas a senhora, eu disse, eu não. Vocês. Quem foi aí que já assinou o Ketubá? Um deles, assim, mais gaiato brasileiro. A senhora sabe o que significa Ketubá? Eu disse, eu sei. Senhora, quando o rapaz assina um Ketubá, ele está dizendo assim para a moça, que tu vá passar, que tu vá cozinhar, que tu vá lavar. Desculpe. Judeu, quando nasce no Brasil, é desse jeito. Aí,
o rapaz vai na casa da moça, presta atenção. Ele entra, isso é muito importante. Ele entra na casa da moça, ele paga o dote, quer dizer, ele compra uma moça, ele assina o documento. E ela assina. Primeira parte do casamento está lavrado em documento. Agora, ele vai sair dali. E ele vai lá para a terra que o pai dele estabeleceu um pedaço para ele. Ali ele vai preparar o lugar, porque ele um dia vem buscar a sua noiva. Então ele vai preparar a casa, ele vai preparar, vai abrir poço, vai fazer tudo. Quando estiver pronto, é que ele vem buscar para a consumação do casamento. Enquanto esse rapaz está lá, consciente de que ele tem uma noiva, que ele já comprou, o ketubá está assinado, é uma questão de honra, a noiva é dele. Ele vai preparar tudo, trabalhando, para poder vir buscar a noiva. Enquanto ele está lá preparando, a noiva aqui, desde o momento que o ketubá está assinado, ela toma consciência que o status dela é diferente. Agora ela é noiva, ela não é apenas uma virgem, ela é uma virgem que assinou ketubá, ela é noiva. Então, primeira coisa, primeiro sinal, ela vai à janela da frente da casa e coloca uma candeia, onde nunca vai poder faltar o óleo. Porque aquela candeia acesa lá na frente indica que ali tem uma virgem que será levada, uma noiva. E como vocês sabem, noiva é uma beleza. Noiva é uma maravilha. Você se arruma tudo para ir a um casamento para ver o quê? A noiva. Até hoje, o povo vai a um casamento para ver a noiva. Tudo quanto é noiva entra com aquela roupa branca. Mas todo mundo quer ver a noiva. A noiva é o ponto alto da festa. A noiva está sempre linda. A noiva está sempre brilhante. Não tem quem consiga tirar o brilho de uma noiva. Ela é o centro das atenções. Me lembro quando meu filho foi casar, o único filho, eu emagreci 22 quilos para ficar bonita. Cabeleireiro veio de Juiz de Fora para fazer meu cabelo. Fiquei igual a Yolanda Adams. Para fazer maquiagem, eu estava nos trinques, me achando. Entrei na igreja com meu filho, aquela musiquinha, tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Fiquei lá em cima me achando o máximo. Você estava presente, não foi? Mas quando chegou a hora da noiva, a igreja levantou. Todo mundo levantou, os holofotes. Eu disse, que isso? Vem, toma o único filho que eu tenho, rouba a cena toda, noiva. Então a noiva é o ponto alto do casamento. Aí, em Israel, todo mundo que passasse diante daquela casa, via aquela candeia na janela, fazia festa, dançava. Aqui tem uma noiva, aqui tem uma virgem que assinou ketubá, aqui tem uma noiva. Era uma festa em Israel, só saber que naquela casa tinha uma virgem que seria levada. Lá dentro de casa, a noiva tinha consciência que o noivo poderia chegar a qualquer momento. Então, ela cuidava da sua pele, ela cuidava dos seus cabelos e não dormia mais de camisola. Dormia vestida, porque ela nunca sabia
a hora que o noivo viria. Então ela tinha que estar atenta o tempo todo. Esse noivo, que da primeira vez que veio, ele entrou na casa da noiva, quando vier, não entra mais. Ele pode ser a hora do dia ou da noite, da rua, ele chama e ela sai para encontrar com ele. E quando ela sai, ela vai na janela e acende a candeia. A noiva foi, o noivo leva para a segunda parte, que são as bodas. Agora que o noivo leva a sua noiva, ele vai apresentá-la, é a hora oficial, e ele quer ser elogiado pela beleza da sua noiva. Que noiva linda, porque é noiva, e vai ter a festa. O pessoal que passar na casa dela no outro dia, e a noiva já foi. A candeia se apagou. De noite, tudo escuro, a noiva saiu. Mesma coisa, meus irmãos. Quando Jesus Cristo está falando aqui, ele está dizendo: eu vim à casa da noiva. Jesus Cristo vem à terra para comprar uma noiva. De onde essa noiva? Ele diz: ide em meu nome, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo, a primeira vez que ele vem e ele entra na casa da noiva. Qual é a casa da noiva? É o planeta Terra. Olha que a Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. A terra é o planeta dos homens, a terra é a casa do homem. Então Jesus Cristo, quando entra no planeta Terra, ele entra como homem, ele entra na casa do homem. Ele entra na casa da noiva, porque a noiva vai ser uma comunidade santa de seres humanos. Para ele entrar aqui, ele entra pela porta legal. Ele entra pelo nascimento físico. Porque para ser homem aqui na terra, tem que sair do ventre de uma mulher, glória a Deus. Porque os homens já são tão machistas. Imagina se não tivesse vindo do ventre de uma mulher. E ele entra, e ele diz para o pastor: o porteiro abre a porta, mas o salteador não tem porta aberta para ele. Ele pula o muro. É o que vai acontecer no final. Nós não vamos nos prender a isso com Satanás, que vai roubar um corpo para ele aparecer. Então Jesus Cristo entra aqui na terra. E a terra é a casa da noiva. E aqui ele vai comprar uma noiva para ele. E quando ele vai comprar essa noiva, ele está disposto a pagar o preço da noiva. E o preço da noiva é muito alto. E nós vemos isso no capítulo... Desculpem, quando Jesus Cristo acaba de revelar a ceia na Páscoa, ele canta o grande Halel do Salmo 136, desce com seus discípulos, atravessa o vale do Quidrão e vai para um jardinzinho pequeno chamado
Getsemane, onde ele gostava muito de ir com seus discípulos. Por isso, Judas sabia que ele estaria ali. E lá ele tem a primeira grande agonia. E nessa agonia, 3 vezes, ele chorando, pede ao Pai 3 vezes: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, porque tu estás nos céus. E Deus. A Bíblia diz em Lucas que Deus mandou um anjo que o consolava. Só isso. Que cálice era esse? Que Jesus não queria beber. Não era o cálice da dor física da cruz. Porque Jesus tinha consciência que ele veio para isso. Ele veio para a cruz, seu escopo era a cruz, seu objetivo era a cruz, sua missão era a cruz. Ele sabia disso, que quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz, ele disse: arreda, Satanás. E mesmo quando ele ia subindo para Jerusalém, ele disse a seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, crucificado, morto. Então não era isso. Também não era a humilhação moral da cruz, que nós sabemos que o crucificado ia exposto o seu corpo e tudo mais. Então, que cálice era esse que Jesus Cristo não queria beber? Nós lembramos que quando no início do Gênesis está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E Deus disse: haja luz. E depois Deus diz: haja separação entre luz e trevas. Então a separação entre luz e trevas está estabelecida para a eternidade, porque saiu do coração de Deus, é ordem de Deus. Nunca haverá, como Paulo diz, nunca haverá comunhão de luz com trevas. Quando Jesus Cristo está ali na cruz, ele falou 7 vezes lá na cruz, e a primeira palavra que ele diz na cruz é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última palavra é: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Então você vê que Jesus, na cruz, agonizando, ele estava olhando para o Pai o tempo todo. Mas chega a hora em que Jesus vai beber o cálice, e o cálice não é a dor da cruz, não é a humilhação moral da cruz, é o cálice da separação. Ele vai ser transformado numa pústula de pecado. Ele ali recebe sobre si e em si toda a nossa maldição, todo o nosso pecado que nos separa de Deus. A Bíblia diz em 1 de João 1, no versículo 5, Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus continua sendo luz quando Jesus está na cruz, mas pecado é treva. E agora Jesus Cristo é só pecado. Não pode haver comunhão entre luz e trevas, e naquela hora ele não pode mais ver o Pai, e ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Este é o grito de toda a humanidade, que se sente abandonado, porque Deus nos criou e nos abandonou.
à mercê de Satanás. O pecado nos separou. E quantas vezes nem lembramos que Deus tomou providência para nos resgatar. E quando Jesus grita isso, porque ele não pode mais ver o Pai, ele diz: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele dorme. E quando ele vai para o sepulcro, ele leva a minha morte, a sua morte, o nosso pecado, a nossa separação de Deus. E quando ressuscita, ele diz: aí, ó morte, cadê a tua vitória? E aí, ó inferno, cadê teu aguilhão? Por quê? Porque a morte não tem mais autoridade, domínio, poder sobre nós. Porque nele, ressuscitado, nós temos a vida eterna que já começou aqui para nós. A morte passou a ser uma sombra. Sombra de leão assusta, mas não dilacera ninguém. Sombra de serpente assusta, mas não mata ninguém. Temos vida eterna. Isso a gente podia se gabar. É para a gente se gabar. E daí, qual é a sua? Tenho vida eterna, deixa eu dançar. Em Jesus Cristo. Ele ali na cruz pagou o seu preço. E João diz isso em Apocalipse 1, que ele nos amou e com seu sangue nos lavou e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos comprou, ele pagou o dote da noiva. E lá na cruz, ele rasgou o escrito de dívida que constava sobre nós. Pagou o preço entre os céus e a terra, exposto. Ninguém pode deixar de ver isso, porque ele não estava na terra, nem nos céus, ele estava entre a terra e os céus, pendurado numa cruz. Ele pagou o seu preço, pagou o meu preço, pagou o dote da noiva dentro da casa da noiva, que é o planeta Terra. Assinou o Ketubá. Assinou um Ketubá. Entrou na casa da noiva, assinou um Ketubá. Todas as vezes que uma pessoa aqui na terra se rende a ele e diz: Senhor Jesus, eu creio no poder do teu sacrifício, eu creio no amor de Deus por mim, eu me rendo a ti, me arrependo da minha vida pecaminosa, me entrego. Com essas palavras, você assina a sua parte no Ketubá. Agora que tu vai orar, que tu vai levar a vida santa, que tu vai pensar que tu tens o noivo, proprietário, dono que te comprou, que tu vai acender, que tu vai tomar a tua candeia. A Bíblia diz que é para você manter essa luz acesa até que ele venha lhe buscar. Porque ele disse aqui: eu irei e vos prepararei lugar, e eu voltarei para vos receber para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 15 em diante, eu vou ler para vocês. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Significa que como o noivo na segunda vida não entra na casa da noiva, ele chama lá da rua, Jesus Cristo também não entra na terra, não. Ele fica dos ares. Quando ele vier buscar a noiva, o arcanjo toca a trombeta, porque Jesus diz, está na hora, minha noiva. E os que morreram em Cristo, eles ressuscitam primeiro, recebem um corpo transformado, vêm para os ares, nós somos sugados, como a Bíblia diz, no abrir e fechar de olhos, nos encontramos nos ares, somos arrebatados todos para o trono de Deus. Gente, que festa! Que festa! Ainda tem crente com depressão, mas eu sei que depressão é doença. Mas começar a pensar nisso melhora. E nós nos encontramos e somos levados para os ares. É a noiva. O noivo, enfim, levou a noiva. E aí o que foi que aconteceu? Ficou tudo escuro. Porque a candeia foi apagada. Não tem mais noiva. Não tem mais noiva na terra. A igreja que fica aqui vai para o deserto, descrito em Apocalipse 12. É a igreja que não tem a candeia. Quando vamos arrebatados para o trono de Deus, Miguel desce para as regiões celestiais. Satanás se levanta para não perder o seu domínio ali. Miguel desce com os exércitos de Jeová de Sebaote e tem a peleja nos céus, Miguel com seus anjos, Satanás com seus demônios, mas, lógico, Miguel vence. Satanás é jogado para a terra. Vê se você quer ficar aqui, viu? Ele já não morando aqui, a coisa é terrível. Ele desce para a terra vai ficar muito parecida com o inferno. Com todos os seus principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal que estavam nas regiões celestes, vai ser tudo jogado para cá, não é para o inferno, não. Precisa saber disso. Aí tem aquela faxina nas regiões celestiais, e agora a noiva vai ocupar as regiões celestiais. Glória a Deus. A noiva fica ali, esperando que tudo aconteça, para que possa descer esta nova Jerusalém, esta comunidade santa. Gente, isso é tão tremendo, que quando João é chamado ao céu, para fazer uma reportagem sobre o que vai acontecer, João fica agoniado, porque ele não ouve falar das bodas. Está sendo mostrado tudo para ele, mas e as bodas? Mas quando chega no capítulo 19, vai falar sobre as bodas. Eu já vou terminar. Só para terminar aqui, para completar. Mas quando vai falar da noiva, o assunto é sério. Essa noiva foi comprada pelo sangue do Filho de Deus, portanto, respeite. Antes de falar da noiva, vai ter um preparo de 4 aleluias. 4 aleluias. Você vê o primeiro aleluia no versículo 1. Aleluia. Você vê o segundo aleluia no versículo 3. Segunda vez disseram aleluia. Terceiro aleluia vem precedido de um amém. Amém. Aleluia!
mas quando chega o quarto, aleluia, você pode ouvir sua voz. Porque quando Apocalipse fala de águas, fala de nações. Você pensa esse povo falando, cada um na sua língua. Um diz em francês, outro diz em inglês, outro diz em tcheco, outro diz no que quiser. É uma confusão de sons, lindo. Essa que sobe, você vai ver no versículo 6, diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, somos nós, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo aleluia. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha, este é o momento em que nós subimos, porque vai chegar as bodas. A primeira etapa do casamento foi assinada aqui na terra. Você assinou a sua quando se rendeu a Jesus Cristo, ficou esperando. Agora que Ele nos leva, vai ter as bodas, a consumação do casamento. Quando João ouviu falar isso, coitado de João, ele deu um vexame. No versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha o que vai acontecer com o pobre do João. Quando João ouve falar das bodas de Cordeiro, consumação de casamento, coitado do João, ele perdeu o jeito, ficou emocionado. Olha o que ele diz: prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Como que João sabia? Como judeu e como cristão, ele sabia que não podia adorar anjo. Mas olha aí, perdeu a classe. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o mandamento, o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Podemos ver que de agora em diante as coisas mudam por causa das bodas. As bodas, enfim, sobe esta comunidade santa, que é a igreja, que um dia virá reinar na terra, com Jesus Cristo, o noivo. Nós precisamos pensar, refletir, meditar sobre isso. Nós somos o povo de Deus na terra. Ele nos comprou. Deus não vai ter por inocente quem usar o seu nome em vão. Deus não terá por inocente quem tratar com leviandade o sangue do seu filho. Nós estamos numa época em que as pessoas brincam com o nome de Jesus. Precisa ser sério. Saber, como está escrito em Eclesiastes, em todo tempo estejam alvas as tuas vestes, e nunca te falte o óleo sobre a cabeça. Precisamos ter uma consciência voltada para esse fato. Nós somos propriedade de Jesus. Ele pagou o preço. Nós assinamos a responsabilidade. A qualquer momento, Ele poderá nos buscar, e para isso não vai ter que pedir licença para levar o que é seu. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal.